शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು.
ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. जय 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 महादेव जय 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 महादेव शिव शंकर आदि अनंत शिव शंकर आदि अनंत जय 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 महादेव. Namaskaram para todos vocês, onde quer que vocês estejam. Então, finalmente na Índia, em uma semana, a maior parte do confinamento acabará. Não em Tamil Nadu, não em Maharashtra, nem em Mumbai, Chennai, talvez não em Delhi. Bem, o número de pessoas infectadas e o lamentável número de fatalidades também aumentando em quase todos os lugares. Mas há preocupações econômicas que pessoas individuais, sociedade e uma nação e o mundo precisam resolver. Por isso temos que nos abrir e fazer as coisas. E também, se você não for muito competente no que você está fazendo, você poderá esquecer completamente como fazê-lo. Se lhe dermos uma pausa tão longa. Um dia aconteceu, como sempre, Shankaran Pillai estava reclamando. Você sabe, a maioria das pessoas acham que seu chefe é estúpido. Então, Shankaran Pillai estava reclamando de como seu chefe é estúpido. Então a esposa disse, se ele fosse mais esperto do que ele é, você teria perdido seu emprego há muito tempo. Portanto, existem muitos aspectos da vida que precisam voltar, independentemente da consequência. Infelizmente, a consequência pode não ser agradável para todos, mas, inevitavelmente, o mundo precisa se abrir. Eu acho que a Índia está se abrindo criteriosamente.
Felizmente, as áreas de alta infecção estão limitadas apenas a provavelmente cerca de 20 distritos em todo o país. Dos mais de 700 distritos, apenas 20 distritos são um desafio sério. Então, eles estão isolando esses distritos. Bem, o confinamento sendo liberado é, em um nível, uma liberação psicológica para as pessoas. Mas, em termos de economia, ele não pode realmente irromper, porque as viagens interestaduais estão restringidas, o movimento interestadual é restrito. Os bens podem se mover, mas as pessoas não podem se mover. Com tudo isso, acho que é uma maneira criteriosa de fazê-lo. Simplesmente abri-lo descontroladamente pode ser insensato. É bom que, pelo menos na Índia, não está acontecendo por causa das compulsões das pessoas. Eu quero cortar o cabelo, eu quero tomar uma bebida, então eu vou sair. Não, eu não ligo para o que acontece com alguém. Não é assim que está acontecendo. Qualquer que seja a medida em que possamos agir com responsabilidade e abri-lo, na medida em que isso estiver acontecendo, é bom. Bem, os Estados Unidos atingiram mais de 100 mil, 105 mil. O Reino Unido está rapidamente tentando alcançar. Para um país pequeno, uma pequena ilha. Me desculpe, eu não deveria falar isso, uma grande ilha. Eu acho que eles cruzaram 40 mil, estou certo? 40 mil? Algo assim, perto desse número. Depois apenas dos Estados Unidos. Mas os casos na América do Sul estão aumentando irresponsavelmente. Certas coisas foram feitas e agora elas estão pagando preço. Pode alcançar um grande número de fatalidades no Brasil e também em outros países. Portanto, nesse sentido, eu diria que a maioria dos países asiáticos se saiu melhor do que os países europeus e as duas Américas. Acho que no Canadá está sob controle, porque sempre há um distanciamento social por lá, eu penso. É um país grande, com um pequeno número de pessoas. Então, em momentos como esse, em que você está andando em uma determinada linha, de certa forma, sem saber qual é a situação de amanhã. Devo repetir isso, que ainda não sabemos o que é esse vírus, o que ele pode fazer. Sabemos algumas coisas, mas não sabemos tudo. Portanto, para aqueles que não sabem o que é um vírus, nem sequer é uma vida plena, é apenas um monte de compostos químicos com certo material genético. Não é como uma criatura que pode comer, prosperar, se reproduzir, não. É apenas uma reação química de certo tipo, com um pouco de conteúdo genético, é uma meia-vida. Lidar com uma meia-vida é um pouco difícil. Se fosse uma vida completa, poderíamos descobrir o que é. É uma meia-vida. Portanto, ainda não descobrimos muito sobre ele. Não há uma voz científica clara que diga que essa é a natureza desse vírus, é isso que ele fará e é isso que podemos fazer com ele. Ainda não existe essa voz. Não sei quanto tempo vai demorar. Olhando para o histórico de ataques de vírus, grandes ataques que ocorreram no passado, bem, normalmente, o que sempre procuramos como referência é a gripe espanhola de 1918 e em algum lugar do século XIX outra, e pragas e coisas assim. As pandemias, que não foram todas causadas por formas de vida semelhantes, elas eram diferentes, mas olhando para isso, mesmo assim não descobrimos o que é. Mas, de alguma forma, depois de um período de tempo, elas morreram sozinhas ou aprenderam a viver conosco. Muitas pessoas que estão brigando, depois de algum tempo, aprendem a conviver, sabe? Da mesma maneira, o vírus pode aprender a viver conosco.
sem nos causar muito dano. Muitas pessoas estão vivendo com pessoas, não necessariamente por amor, mas simplesmente porque elas não estão causando muito dano. Está bem? Então o vírus também pode se tornar assim, não causa muito dano. Na Índia, acho que a taxa de recuperação é de mais de 47%, que é provavelmente a mais alta do mundo. Na verdade, poderia ser muito maior, porque o número de pessoas testadas, entre elas, é 47. Pode haver um número igual de pessoas que não foram testadas, ou mais pessoas que não foram testadas, elas estão apenas se recuperando sem sequer ir ao médico. Portanto, nossa taxa de recuperação é extremamente boa. Por causa disso, esse alívio do confinamento, um alívio calibrado do confinamento pode funcionar muito bem, exceto em algumas cidades onde a concentração populacional é tal, e também em muitas dessas cidades, o nível de poluição e tudo mais, seus estilos de vida e outras coisas, seus sistemas imunológicos podem não ser iguais, como em cidades menores, nas aldeias, e no Yoga Center, é claro. Então, podemos sair disso muito bem. Tenho um pressentimento que em meados de setembro estaremos quase na atividade econômica normal deste país. Não posso dizer a mesma coisa sobre muitas outras nações. Mas é apenas um sentimento. Não tenho dados para comprovar esse sentimento. Nenhum dado apoia isso. Mas, de alguma forma, tenho um sentimento forte que em meados de setembro, as coisas devem estar quase normais em termos de atividade no país, mas sem o mundo se normalizar, o país pode não ficar totalmente normalizado por causa de viagens internacionais, importação e exportação internacional de mercadorias. Então, todas essas coisas precisam acontecer de outra forma. Não há normalidade absoluta. Mas ainda em termos de nosso momento, até setembro, devemos estar 100% bem nesse país. Esse é o meu sentimento. Como eu disse, não há, você sabe, quaisquer dados me apoiando agora. Espero que os dados apareçam nas próximas semanas. Bem, essa é a natureza da vida. Você está vivendo forte, mas vai para a cama e adormece. É como se estivesse morto. Você sabe? Você está quase morto. Você pensa que está vivendo, mas na verdade também está morrendo. Portanto, há uma dimensão da vida que é como um crepúsculo. É por isso que, para aqueles que estão no caminho espiritual, Adiyogi, Shiva se torna tão significativo porque ele é um crepúsculo. Alguns de nossos fotógrafos, tirando fotos do Adiyogi durante o crepúsculo, resultado fantástico. Ele mesmo é o crepúsculo. Está lá, mas não está lá. Zona de crepúsculo. Absolutamente exuberante. Intoxicado. Zona de crepúsculo. Um maravilhoso, um yogi mágico, mas um homem louco. Então, zona de crepúsculo, você pode atuar como uma zona de crepúsculo apenas se estabilizar seu sistema. Se você se tornar de tal maneira, não tiver um pingo de compulsão em você, então você pode atuar como crepúsculo. Caso contrário, se você não for tão estável, se for para a zona de crepúsculo, você será sugado para outra. Se você é uma vida muito forte, pode brincar com a morte. Uma enorme excitação nisso. Sim, porque apenas veja quantas coisas impossíveis os seres humanos fazem, coisas perigosas,
apenas para sentir aquelas pequenas borboletas no estômago, você sabe? As pessoas que saltam de montanhas, escalam montanhas, voam, fazem tudo isso. Tudo que você considera aventura é realmente brincar com a morte. Quando você brinca com a morte e sai com sucesso, isso se chama aventura. Se você não sair, as pessoas dirão que você era estúpido. Isso é tudo. Então, se você fizer algo estúpido com sucesso, isso se chama aventura. Se você fez algo estúpido, mas não obteve sucesso, então é simplesmente estúpido. Então tudo é preto e branco. Quando você olha a vida de um determinado contexto, mas se você se elevar um pouco e olhar para tudo, tudo é crepúsculo. Tudo está aqui e ali. Hoje em dia, sabe, com esses seminários online, conferências, há um problema. Eu levanto minha mão esquerda, minha mão direita se levanta na tela. Ficar confuso com as mãos, que eu pensei que só acontecia com as mulheres. Mas eu olho lá, levanto minha mão direita e minha mão esquerda sobe. Uma música muito famosa em Telugu, o povo Telugu sabe. Portanto, não há problema se a direita se tornar esquerda, a esquerda se tornar direita, sem problemas. Isso é yoga, porque yoga significa união. Não existe isso e aquilo, existe apenas isso e isso. É uma zona de crepúsculo. Você está na vida, mas você está sempre brincando com a morte. Você está super alerta, mas está intoxicado. Todas as dimensões da vida estão dentro de você ao mesmo tempo, mas você não foi tomado por nenhuma delas. Isso é importante. Então, como parte disso, comecei a escrever uma série de poemas chamados When. E pensei, porque agora você sabe que sou apenas professor espiritual de meio período e pintor de período integral. E pensei também que acrescentaria uma pintura a isso. Posso ter o poema? Posso ler ou... Não? Se você pegar esse aqui, eu posso ler. Quando um homem é mulher, pássaro, uma flor, vermelho é azul, morte, vida, crepúsculo. Deixe-me ler de novo. Quando um homem é mulher, pássaro, uma flor, vermelho é azul, vida, morte, crepúsculo. Bem, sabe, quando eu era jovem, eu vi algumas pessoas pintando, mas eu nem queria olhar para isso, porque eu achava que era muito fresco para eu me sentar lá e fazer algo assim. Eu fazia todos os tipos de outras atividades, o que foi desafiador de uma maneira diferente. Eu pensei que não era para mim, não estou dizendo isso de maneira depreciativa, mas eu pensei, é algo que certas pessoas fazem. Em grande parte as mulheres fazem isso porque têm paciência para se sentar e desenhar alguma coisa. Eu estava bem com o que já havia na existência, eu não tinha que desenhar. E nunca fui a uma aula de desenho ou pintura.
Meus livros de desenho estavam sempre vazios. Eu nunca sequer preenchi um livro de colorir na minha vida, mas aqui estou eu, sentado à noite. Vírus. Então, existem muitas preocupações na vida de alguém, mas a maior preocupação na vida deveria ser que você nunca saiu do molde estúpido em que se meteu. Essa é a pior coisa a acontecer. Qualquer que seja esse molde, você nunca saiu dele. Isso significa que você usou os instrumentos de suporte e estruturas, o que trará uma certa quantidade de certeza e segurança, como ferramentas de aprisionamento. É o que isso significa. Isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser psicológico, emocional, físico, conforto físico, conforto psicológico, conforto emocional. Criamos algumas estruturas para que todos os dias você não precise bagunçar com tudo. Essa é a ideia de criar alguma estabilidade ao nosso redor. Mas, se isso se torna sua prisão, é uma história triste. A mais triste história de todas. Bem, você lutou, você teve um desastre aconteceu em termos de sua carreira, ou seu casamento, ou seu o que seja, ok? Está bem. Mas o maior desastre é que você construiu sua própria prisão e nunca pôde sair dela. Você sempre esteve em um confinamento. Bem, essa deve ser a principal preocupação. Essa é a preocupação que o processo espiritual está abordando sem criar anarquia. Geralmente, essa preocupação é abordada por... Você sabe que os hippies trataram essa preocupação. Vamos quebrar tudo. Bem, eles pagaram o preço e todos regrediram, e de novo se tornaram engessados. Por que você não pode quebrar fisicamente tudo ao seu redor? Processo espiritual, yoga, significa apenas quebrar tudo, mas não externamente, internamente. Porque é aí que está o problema e é onde a solução deve estar. Então, zona de crepúsculo. A primeira pergunta é de Shital. Namaskaram, Sadhguru. Estou no ashram há 4 meses. Muito obrigado pelo privilégio de estar confinado em sua companhia. Foi um momento absolutamente fantástico, mas agora um grupo de nós está partindo hoje à noite. O ashram é um dos lugares mais seguros do mundo, mas agora somos forçados a sair, porque temos algumas... Não, ela não pode sair hoje. Ela pode sair hoje à noite? Eles podem, não? De qualquer forma, há um toque de recolher na cidade, das 9 às 5, para todos os noctívagos, estou dizendo. Eu acho que é em todo o país, ou é apenas em Tamil Nadu, não tenho certeza. É em todo o país? Das 9 às 5, toque de recolher. Definitivamente tem aqui. Não sei se é apenas em Tamil Nadu ou em todo o país. De qualquer forma, ela não pode sair. Há muita ansiedade em nossas mentes. O que podemos fazer para estar e nos sentirmos seguros, Sadhguru? Bem, existe algum perigo na cidade em que você está indo? Definitivamente. Se você estiver indo para uma das 5, 6 principais cidades do país, definitivamente. Se você estiver indo para cidades de tamanho médio, é um pouco melhor. Se você estiver indo para uma cidade pequena, muito melhor. Se você está indo para a sua aldeia, você está segura. Não precisa se preocupar muito com isso.
Então, se você estiver indo a algumas dessas grandes cidades, existe algum perigo? Definitivamente. Bem, o próprio sistema de transporte, seja voar em um avião, que é a pior coisa a fazer no momento, porque o ar fica circulando, ou o trem, que é um pouco melhor, mas as pessoas podem estar andando por todo lado. Qualquer um pode pegar em qualquer lugar, existem problemas. Nem todo mundo vai manter sua distância social. Eles querem espirrar no seu rosto. Então, estamos criando algumas máscaras bem projetadas do Isha. São um pouco diferentes no design, e tenho certeza de que haverá muito debate sobre isso, porque elas têm apenas uma alça, sem alça inferior. Por quê? Um dos problemas de usar máscaras apertadas como essas é, lentamente, o nível de oxigênio no seu sangue diminui ao longo de algumas semanas de uso. Bem, esse é um dos sintomas desse vírus que você tem, chamado hipoxia. Seus níveis de oxigênio continuam diminuindo e você não sabe quando isso está acontecendo, e as pessoas entram em colapso e morrem. Então, usar a máscara o tempo todo, que é obrigatório agora, se você sair do ashram, mesmo dentro do ashram, mas como há muito espaço, às vezes você pode não estar usando. Mas uma vez que você sai na rua, em locais públicos no país, agora é obrigatório. Então, criamos máscaras que são longas, mas com apenas uma alça, para que os níveis de oxigênio da respiração não caiam. Bem, tenho certeza que algumas pessoas argumentarão, não há nada parecido. Então, não é uma máscara que você usa se estiver entrando em um hospital infectado ou algo assim. Lá você precisa da N1, como é? N95 ou algo assim. Essa é uma máscara diferente. Essa é uma máscara regular que, a partir de agora, poderá se tornar parte da vida de todos no mundo, se não todos os dias. Isso deve acontecer em algumas sociedades, já é assim. Se você estiver resfriado, deve usar uma máscara. As pessoas vão exigir a partir de agora. Não apenas por conta do vírus, mesmo que o vírus desapareça, se você tiver um pouco resfriado, tosse, deverá usar uma máscara. Isso poderá se tornar a maneira do mundo no futuro. Então, nós projetamos uma boa máscara para você. É longa para que você possa respirar, e se você espirrar, está dentro de seus próprios limites. Você não estará espirrando em ninguém. Se eles espirram, também está lá. O vírus pode ir assim? É claro que pode. Mas mesmo se você estiver usando duas, se a concentração se for um tipo de local infectado, muito saturado, como um hospital, então essa máscara também não vai ajudar. Portanto, supondo que você vá apenas aos locais de trabalho, gerenciando a distância social em casa ou esteja apenas caminhando na rua, essa máscara será útil para você e elas são confortáveis de usar. Fizemos muitos designs para vocês, você pode usar isso. Mas, ainda assim, uma coisa importante, e a única coisa que sabemos, é que aqueles que têm o sistema imunológico forte sobreviverão. Quem não tiver será afetado por isso. Isso é uma coisa clara. Não sabemos mais nada sobre o vírus, exceto isso. Então, para isso, como fortalecer? Uma coisa é que você deve manter sua prática, que é a coisa mais importante, que seu sistema imunológico ficará muito forte. Temos suficiente, não sei se você assistiu a essa conversa com esses, sabe, pesquisadores da Harvard Medical School e... como era? Beth? Qual o nome do hospital? Beth Israel. Ok. Beth Israel Medical Center. Ambos pesquisaram sobre as práticas do Isha Yoga e demonstraram o que está acontecendo naquele nível em que os níveis de inflamação, outros BDNF e outros marcadores estão mostrando claramente que os níveis de imunidade são muito mais altos entre as pessoas que fazem essas práticas. Então, pelo menos agora, pode acontecer no mundo que as pessoas realmente pratiquem.
Não estou dizendo que você não está praticando, você está. Na verdade, podemos ter um nível mais alto de retenção em termos de prática no mundo para qualquer grande organização que ensina por aí. Então, todos devem manter a prática. Mas há mais uma coisa que estamos fazendo, será por causa da falta de trabalhadores qualificados que estão ausentes há algum tempo e agora estão chegando lentamente. Estamos criando o que é chamado de Kavach, ou Kavacham. Isso é feito com a ciência do que é chamado de Rasa Vaidya, é alquimia indiana e é feito de uma certa maneira que você pode realmente usar essa pulseira no seu braço. Elas vêm em tamanhos diferentes. Se você estiver usando onde pode ser visto, é um tamanho pequeno, mas se você quiser usá-lo no músculo da panturrilha ou algo assim, ou você pode usar isso durante o dia, quando for dormir, você pode usar o grande, para que ele fique em contato. Isso é feito com a ciência de Rasa Vaidya e é uma peça consagrada. Definitivamente, isso fortalecerá seu sistema imunológico. Eu sei que haverá muitos argumentos sobre isso. Veja, é assim. Por exemplo, em Karnataka, as pessoas das aldeias, 100% veem assim. Porque nas aldeias não há mercado de vegetais nem nada. As pessoas saem e colhem algumas verduras, sempre alguns legumes ou lentilhas, grãos, legumes e lentilhas, e ragi como cereal. Se você comer essas três coisas, viverá por 100 anos. Esse tipo de coisa. Agora, alguém argumentará, onde está a prova? As pessoas viveram. As pessoas que viveram comem assim, alimento simples. Elas viveram por muito tempo. Mas hoje entramos nisso de o que sabemos há 1000 anos que funciona, tem que ser provado em um laboratório. Qual laboratório? Tem que ser em uma das principais universidades dos Estados Unidos. Mesmo que aconteça na Europa, nós não ouvimos mais. Tem que vir dos Estados Unidos. Só então é verdade. Ragi, folhas verdes, legumes e lentilhas, e trabalhar no campo. Você viverá por muito tempo, sem provas, até que eles estudem 5 pessoas em alguma universidade importante e digam, sim, é verdade, mas vai demorar 10, 12 anos ou 25 anos. Até então, você já teria comido toda a comida ruim, se foi. Portanto, haverá discussões sobre isso, mas eu já experimentei isso com um pequeno grupo de pessoas, e funcionou incrivelmente bem. Bem, eu não precisava de nenhuma prova, porque sei que funciona para mim. Hoje estou vivo por causa disso. Porque quando todos os médicos disseram que eu não iria durar mais do que alguns meses, quando eles disseram 100% você não pode sobreviver a isso, bem, aqui estou eu. Eu pareço bem? Na verdade, se você me visse 20 anos atrás, depois do Dhyana Linga, como eu estava e como estou hoje, eu estou pelo menos 20 anos mais novo, não 20 anos mais velho. Então vai funcionar? Definitivamente vai funcionar. O quão efetivamente você usa? Durante o dia, você pode usar o pequeno, porque caso contrário pode parecer estranho usar um longo de cobre, ou você pode usá-lo no músculo da panturrilha, onde as pessoas não podem ver, ou à noite você pode usar um longo, durante o dia você pode usar um pequeno. Então, se você estiver saindo, principalmente em grandes cidades, esse Kavacham fará uma diferença fenomenal para você. Eles devem estar prontos em termos de, já temos muitos, mas deve estar pronto para pessoas em grande número. Provavelmente 1 semana, ou 10 dias, provavelmente. Deixe-nos, no momento, eles estão dizendo, 8 de junho é quando realmente acontece o próximo passo de flexibilização.
15 de junho é quando está marcado, mas em Tamil Nadu são 21 dias. Acho que em todo o país é 21 dias de flexibilização passo a passo. Em 21 dias, definitivamente estará disponível em grandes quantidades. Então, será apenas fornecido em base de quem chegar primeiro. Então, se você precisa, você reserva. Não sabemos quais são os custos no momento, não deverá custar muito. Mas há muito trabalho envolvido nisso, então haverá algum custo. Mas não deverá custar muito. Então, se você não sabemos quanto custará, apenas quando o produzirmos em massa, nós saberemos quanto custará. Porque é a primeira vez que está sendo feito. O que tínhamos feito antes era muito mais caro, porque eram pesados e feitos de uma certa maneira. Agora, trabalhamos no design e o tornamos muito mais leve, fácil de usar. Portanto, esse Kavachan pode lhe dar confiança para entrar em Mumbai. A vibrante Mumbai, infelizmente, tornou-se o ponto crucial. A próxima pergunta é de Ranjun. Namaskaram, Sadhguru. Estamos no meio de uma grande crise e governo, cidadãos, todo mundo está tentando o seu melhor, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas entraram com uma petição contra o governo por cobrar uma taxa especial corona de 70% em bebidas alcoólicas. Sou advogado e quero saber se você acha que o governo está certo em suas ações. Eles fazem petições porque não querem pagar 70% a mais. Levi. Veja, se você está consumindo algo regularmente, seja o que for, isso não é um julgamento moral sobre as pessoas, seja o que for, se custa muito, você irá reclamar. É natural que eles se queixem. Mas agora o problema é que os governos estaduais, eles não têm receita alguma, mas precisam executar os serviços. Todos nós esperamos que os serviços aconteçam, mas estamos nos comportando como se não fôssemos uma nação democrática. Queremos que este serviços sejam feitos, mas quem vai pagar por ele? Onde está o dinheiro? Nós não estamos pensando sobre isso. É como, você sabe, algumas crianças adolescentes estarão lá. Eu não me importo de onde você vai tirar, eu simplesmente quero isso. Ainda somos jovens assim quando se trata de democracia. Na verdade, somos muito jovens. Não entendemos que temos um papel a desempenhar para fazer isso acontecer. Nós pensamos, você simplesmente faça, você foi eleito, certo? Faça você. Não é assim que se olha para isso. Ao mesmo tempo, há outro aspecto disso. Porque existe um vírus, porque há perigo e há morte à nossa volta. O governo lentamente começará a entrar gradualmente em nossas vidas, mais e mais e mais. E não é apenas o governo. Muitas grandes empresas do mundo também estão entrando em nossas vidas cada vez mais. Se eu acessar meu telefone, o danado do Google está me recomendando minhas próprias palestras. Como estou recebendo muitos vídeos para serem aprovados e coisas assim, eu estou vendo essas sugestões, ou talvez esteja reconhecendo meu rosto. Então, o tempo todo, engenharia interior online está chegando a mim. Eu sou humilde o suficiente. Toda vez que vejo o anúncio, eu penso, preciso fazer? Você não sabe quem precisa disso. Isso aconteceu. A esposa de Shankaran Pillai começou a andar a cavalo porque ela queria perder peso. Então, depois de 3 meses de passeios a cavalo, um amigo de Shankaran Pillai veio visitá-lo e perguntou, onde está sua esposa? Ele disse, ela foi andar a cavalo, ela quer perder peso, então em 3 meses que ela está andando. Ou ela conseguiu perder peso?
Bem, o cavalo perdeu 20 quilos. Em algum lugar a perda de peso está acontecendo. A vida funciona de várias maneiras, você sabe? Então, todas essas empresas de tecnologia estão entrando na sua vida. Eles sabem que música você gosta, eles sabem da sua necessidade de fazer engenharia interior. Assim, todo mundo está tentando incrementalmente entrar na sua vida, entrar na sua vida, entrar na sua vida. Quando há morte e perigo à nossa volta, nós permitiremos isso. Penso que, como cidadãos desta nação e deste mundo, nós devemos contabilizar todas as intromissões incrementais que têm acontecido em nossa vida durante o período do vírus. E no momento em que esse vírus se for, seja quando for, a primeira coisa que devemos fazer é que essas coisas devam ser retomadas. Agora mesmo, em alguns países, não devo nomeá-los, em certos países, agora mesmo, eles estão etiquetando as pessoas para monitorar a temperatura. Não apenas se você estiver entrando em um aeroporto ou lugar, agora mesmo em todos os lugares eles estão mostrando as pistolas de temperatura. Pelo menos eles não estão colocando um termômetro retal em você, onde quer que você vá. Você é sortudo por essa tecnologia, não? Então, eles agora estão olhando como identificar todos os cidadãos para que sua temperatura seja monitorada. Se sua temperatura subir, imediatamente as pessoas vão à sua casa e verificam se você está com Covid ou não. Bem, uma vez que eles conhecem sua temperatura, eles simplesmente podem saber tudo sobre você e podem até mesmo controlar a temperatura depois de algum tempo. Sim, eles podem. Portanto, a perda de liberdade pelas quais lutamos, muita liberdade individual que em cada nação, à sua maneira, as pessoas lutaram e ganharam algo, tudo isso pode vir a ser eliminado com o vírus. Portanto, em cada nação, os cidadãos responsáveis de cada nação devem contabilizar todas as invasões que estão acontecendo. Não proteste agora, não crie problemas agora, porque o governo tem um trabalho oneroso em suas mãos. Tanto em termos de manutenção de saúde, limitação de fatalidades e manutenção do processo econômico e, acima de tudo, a manutenção de serviços essenciais sem nenhuma receita associada a isso. Esse não é um desafio simples, portanto, não devemos protestar, lutar e fazer discursos sobre isso nesse momento. Nesse momento está tudo bem, eles entrarão em nossas vidas, mas devemos manter uma contagem e no momento em que esse vírus se for, devemos fazer com que essas coisas sejam empurradas de volta, pelo menos para onde estavam. Essa é uma responsabilidade importante de cada cidadão, de cada nação do mundo. Devemos cuidar disso, caso contrário, nós tornaremos a revolução dos bichos. Você sabe do que estou falando? A revolução dos bichos, de George Orwell. Eu sei, você não está imerso na literatura, está tudo bem. Então, onde lentamente, monitorando, eles desejam conhecer seus batimentos cardíacos. Muitas pessoas já deixaram, elas estão usando etiquetas em volta dos punhos. Seus batimentos cardíacos estão sendo monitorados. Bem, você pode pensar que isso é seguro, e pode ser seguro. Se seu coração continuar assim, imediatamente um especialista cardíaco virá visitá-lo, ou ligará para você, ou fará algo. Bem, você pode viver um pouco mais, mas a extensão disso não tem fim. Uma vez que existe, você sabe, uma imersão em sua vida, então não apenas seu coração, seu cérebro também eles podem controlar depois de algum tempo. Portanto, é muito importante, em um momento como esse, ninguém deve causar problemas, porque a responsabilidade e a onerosa tarefa que qualquer governo tem atualmente não são invejáveis. É uma responsabilidade terrível. Portanto, nesse momento, por favor, não levante nenhuma dessas coisas, mas quando acabar, nós devemos pressionar sobre a taxação do álcool.
de 70%, porque eles sabem que é a única coisa que você comprará. Se eles soubessem que todos vocês se registrarão para fazer o Engenharia Interior Online, talvez eles teriam tributado. Não, nós concedemos um desconto de 50%. Mas eles sabem que, de qualquer maneira, você fará fila para comprar álcool. Eles o estão taxando, eles precisam de dinheiro. É simples assim. Portanto, isso não é um motivo para protestar ou chorar nesse momento. Como você não pode tributar a comida, as pessoas precisam de comida e eles não têm dinheiro suficiente. Tudo o que é considerado essencial não pode ser tributado, na verdade tem que ser relaxado, porque as pessoas estão com problemas com sua economia pessoal, ou famílias, pequenas famílias. A economia é um problema real no momento. Os problemas de alimentação e nutrição não são apenas para o trabalho imigrante e pessoas muito pobres. As famílias de classe média começarão a ter problemas de nutrição lá pelo próximo mês, se elas não voltarem ao trabalho. Já está acontecendo, mas vai aumentar. Assim como as pessoas muito pobres têm problemas de nutrição, as de classe média e as razoavelmente prósperas também chegarão lá muito em breve, dentro de 4 a 8 semanas. Portanto, não é a hora de taxar a comida, de taxar qualquer coisa que seja absolutamente essencial para a sobrevivência das pessoas. A única coisa que eles podem tributar são aquelas coisas que eles entendem que são não essenciais. Mas as pessoas que bebem, eles sentem que isso é absolutamente essencial. Eu não quero contestar, eu não quero entrar na discussão, não estou nessa, mas nesse momento, entre os itens que podemos tributar, só podemos tributar aquelas coisas que mesmo que você taxe, alguém comprará de qualquer maneira. Apenas isso você pode tributar. Se você tributar algo que se você tributar demais, ninguém comprará, isso não é bom. Isso não é bom para a receita. Então, um pouco de intoxicação cara. Se você quiser fácil, intoxicação barata, você deve vir até mim. Mas você sabe, essa intoxicação, vou espremer sua vida, você tem que acordar às 5 horas da manhã, mas sem impostos. Namaskaram Sadhguru. Como quebro minha Runana Bandha com meus pais depois que eles falecerem? Alguém mais realizando o Kala Bhairavi Karma cuidaria da minha Runana Bandha, mesmo que eu não possa participar? Bem, nós falamos sobre isso no passado, mas não sei quando, onde, há quanto tempo, então deixe-me repetir algumas coisas. Sua Runana Bandha com seus pais ou com seus filhos é mais forte até os 21 anos de idade. Quando você cruza os 21 anos, é chamado de primeira quarta parte. Na maneira yogi de encará-lo, 84 é o ciclo da vida. O primeiro ciclo é de 21. Até 21, se você perder um dos seus pais, ou se perder um filho com menos de 21 anos de idade, a dor não será apenas emocional, será física. Ela se manifestará no corpo, porque é um forte Runana Bandha. Mas, além dos 21, é amplamente psicológico e emocional. Quando dizemos Runana Bandha, o que você sofre emocionalmente ou psicologicamente, não é disso que estamos falando. Estamos falando de memórias físicas. Os corpos têm lembranças. Porque o que você chama de pai ou mãe é a base desse corpo.
Existe uma conexão de memória muito profunda entre os dois, que é mais forte até os 21 anos de idade. Depois que você passa por isso, ela enfraquece. Ela se foi? Não se foi totalmente, enfraqueceu. Digamos que você tem 42 anos e é um homem. Então, você ainda tem um Runana Bandha razoavelmente doloroso, mas digamos que você tem 42 anos e é uma mulher. Sua Runana Bandha é quase insignificante. Não que não esteja lá, está lá, mas muito, muito fraco. Portanto, o sofrimento pelo qual você passa é amplamente emocional e psicológico. Se você é psicologicamente muito estável, emocionalmente equilibrado, verá que você vai lidar com isso sem esforço, porque não há turbulência física acontecendo no sistema. Mas a mesma coisa, se elas perdem o marido, esse Runana Bandha é fisicamente doloroso, porque esse é um tipo diferente de Runana Bandha. Não quero entrar na mecânica detalhada do que é, mas se você tem mais de 42 anos de idade e é mulher e perdeu um dos pais, é por isso que, nesta cultura, as mulheres não são obrigadas a fazer karmas. O karma é feito para os mortos, não é tanto para você. Mas se você tem menos de 21 anos de idade, é muito, muito importante que você o faça, porque é tanto para os mortos quanto para você. É muito importante para você, porque a pessoa que morreu, morreu, aconteça o que acontecer, acontece, mas sua vida pode estar em constante tumulto, porque é uma memória física que o atormenta em um nível diferente. Mesmo se você é mentalmente estável, emocionalmente muito equilibrado, ainda há um certo tormento dentro de você. Uma criança com menos de 7 anos e meio de idade não tem muito Runana Bandha. A mãe e o pai podem ter um enorme Runana Bandha, mas do outro lado não há muito Runana Bandha. Isso não é apenas por razões psicológicas. Uma criança com menos de 7 anos e meio de idade não sofre muito, não passa pelo tormento fisicamente. Pode sofrer por não ter sido zelada e, você sabe, esse tipo de situação, se houver. Então, de qualquer maneira, como realizar karmas e kriyas para os mortos se você não for capaz de fazer algo fisicamente? A forma mais simples é entrar em um período de 3 dias de sadhana. Aqui no Yoga Center, bem, porque as pessoas são de várias origens e várias localizações geográficas, nem todas elas conseguem voltar quando seus pais morrem. Então, quando isso acontecer, eles entrarão em 3 dias de silêncio e sadhana para saírem completamente renovados. Porque internamente você pode fazer isso além de uma certa idade, e é em grande parte pelos mortos que estamos fazendo isso. Mas há um elemento disso. Ele não desapareceu totalmente. Nossos corpos nunca estão 100% livres do processo genético que recebemos de nossos pais. Existe uma maneira de estar acima disso, mas não somos livres absolutamente. O corpo físico funciona de uma certa maneira. Então, apenas 3 dias de recolhimento e um certo tipo de sadhana. Se você não saber mais nada, basta fazer o Maha Mantra, Om Namah Shivaya, intensamente por 3 dias, tanto quanto possível, no mínimo de 4 horas e meia por dia. Se você fizer isso, não precisará se preocupar muito com isso, porque também é bom afastar-se, é um momento delicado. Mas agora as mortes e os funerais e o que acontece após a morte se tornaram um absurdo social. Você tem que ter pessoas em casa, tem que servir-lhes bebida,
tem que servir-lhes comida. Você sabe, nos países ocidentais tornou-se uma grande coisa. Mesmo na Índia, um certo tipo de coisa está se estabelecendo. É melhor que você se afaste da sociedade e do absurdo e passe um tempo consigo mesmo quando alguém importante morre em sua vida. É importante que você se retire e faça algo consigo mesmo, em vez de simplesmente tentar executar a coisa social como uma distração. A coisa social a maneira como as pessoas lidam com sua tristeza vamos ao filme, vamos ler um livro, vamos assistir televisão. Não procure distrações. Quando há problemas dentro de nós, devemos enfrentá-los de frente. Não procure distrações. Distração não é uma solução. Esta pergunta é de Ramesh. Namaskaram, Sadhguru. Após o engenharia interior, há cerca de 3 anos, a raiva quase desapareceu da minha vida. Outro dia, ouvi você mencionar que Sadhguru Sri Brahma era tão intenso que ele estava sempre zangado. Desde aquele dia, tenho essa pergunta em minha mente. Não sou intenso o suficiente? E as outras pessoas que perdem a paciência? São elas mais intensas do que eu? Durante o período de confinamento, estamos falando sobre depois do confinamento, ok? Durante o período de confinamento aconteceu que a esposa de Shankaran Pillai foi à casa de seus pais e ela ficou presa lá e ele estava preso na casa deles. Então ela ligou no final de 2 meses e, você sabe, todos esses dias eram preocupações se você iria morrer ou viver. Então era tudo sobre isso, mas agora quando ela ligou porque estava prestes a voltar, como está a casa? Você cuidou bem dela? Shankaran Pillai olhou em volta e disse, bem, todas as plantas da casa estão mortas. Mas não se preocupe, parece que algumas estão crescendo na geladeira. Então, minha raiva se foi e é bom, mas Sadhguru Sri Brahma era raivoso. Bem, sua ira era uma maneira de se castigar, porque ele tinha uma missão única na vida. Quando alguém tem uma única agenda na vida dele, bem, você olha para ele, você sabe, Virapam irá parecer bonito. Ele está assim. Espero, hoje em dia, eu não sei quem está fazendo isso. Definitivamente, eu não acho que seja da fundação, mas alguém tem acesso a essas coisas e eles estão publicando todas as minhas fotos de antes da consagração do Dhyanalinga, onde quando você tem uma agenda única na vida, você se torna de uma certa maneira. E as pessoas que têm agenda única, os yogis faziam esse tipo de coisa. Eles são picados por um escorpião porque não querem esquecer seu objetivo e dormir. Uma picada de escorpião te deixará por 24 horas. Você sabe, os nervos tremerão. Ou eles cortarão o dedo e colocarão um limão nele, e ele irá pulsar. Você já experimentou fazer isso? Vai ficar como uma caixa de Shruti Box, dor. Então você nunca vai dormir, nunca vai esquecer qual é o seu objetivo. Da mesma forma, você pode fazer coisas semelhantes, psicologicamente. Você coloca um alfinete na sua cabeça, vai doer o tempo todo, assim você não vai virar aqui e ali. Então, quando as pessoas têm uma agenda única, pessoas diferentes lidam com isso de maneira diferente.
Algumas pessoas lidam com isso dessa maneira. Ele não estava zangado com nada, ele estava simplesmente com raiva, simplesmente assim. O que é difícil para você fazer? Você precisa de um motivo para ficar com raiva. Alguém deve fazer algo que você não gosta. Só então você fica com raiva. Você não está simplesmente com raiva. E, acima de tudo, a raiva é algo que custa muita energia. A maioria dos seres humanos não pode ficar com raiva intensamente por mais de 2 minutos. Eles se dissiparão. Nível intenso, eles podem manter rancor, podemos manter ressentimentos. Veja, sempre que você estiver com raiva, apenas veja, são alguns segundos apenas, ou talvez 1 minuto. Depois disso, você só manteve o ressentimento. O ressentimento é raiva fervilhando, como um veneno lento. A raiva é veneno total. Ficar assim o tempo todo, sem ser morto, não é fácil. Portanto, esse é um certo tipo de sadhana. Isso é proveniente de uma cultura criada por causa de uma extraordinária situação. Porque o próprio Adiyogi, quando chegou às colinas de Vellyanagiri, estava com raiva de si mesmo. Porque falhou. Ele não é alguém que gosta de falhar. Ele não está acostumado ao fracasso. Então, quando ele falhou, ele estava com raiva. Ele levou 3 meses e meio para esfriar um pouco. Por causa disso, ele deixou certo tipo de energia e criou um certo tipo de yogis que adotaram a mesma coisa, porque eles são companheiros. O que quer que Shiva faça, faça a mesma coisa. Como muitas pessoas, porque elas viram Shiva recoberto de cinzas, elas também se cobrem de cinzas da cabeça aos pés. Porque ele parecia intoxicado e eles não conseguiam entender, então começaram a fumar. Elas são apenas fofas. Elas estão tão apaixonadas por ele, que querem ser como ele de alguma forma. Elas carregam o Trishul. Todas essas coisas são certas culturas que foram criadas assim. Então, Sadhguru Shri Brahma veio desse tipo de espaço e, acima de tudo, fracasso. Ele não queria que sua vida se desviasse por um momento, então ele colocou um alfinete na cabeça. Assim, quando há dor, você não consegue pensar em mais nada. Você pode experimentar e ver. Pegue apenas um alfinete de escritório e espete-o. Você verá que não consegue pensar em mais nada. Toda a sua atenção estará aqui onde você o espetou. Então ele enfiou um alfinete na cabeça para que a dor o mantivesse focado o tempo todo, a dor do fracasso. Caso contrário, quando você faz uma boa refeição, pode esquecer seu fracasso. Então a vida funciona bem ao seu redor, é uma noite linda, você esquecerá seu propósito. Então ele não quer falhar dessa vez, então ele colocou um alfinete na cabeça, então ele era assim. Você sabe que quando alguém está com dor, é muito fácil ficar com raiva também. Você está com dor, se alguém tocar em você. Então, mesmo que alguém passe por você, porque a dor consciente criou um estado tal que nada de olhar para aqui ou ali, apenas isso. Você não tome isso como exemplo. Bem, eu estou aqui. Também posso alertá-lo se você quiser, se é isso que você gosta. O importante é que seja consciente, não compulsivo. Então, se você saiu desse estado e está sentindo falta disso,
Você pode obtê-lo? Sim. É disso que se trata a consciência. Eu já vi isso acontecendo com as pessoas ao meu redor algumas vezes. Nós as iniciamos em algo grande, grande energia. Dentro de 3 dias, elas se arruinarão, porque têm ideias engraçadas sobre o que podem fazer com isso. No momento em que se sentem um pouco assim, acham que podemos curar esse cara, podemos fazer isso, podemos manipular isso, aquilo. Dentro de 3 dias, elas estão totalmente bagunçadas. Infelizmente, já vi alguns incidentes como esse, mas devo contar outra, uma clássica. Bem, havia uma garota que tinha uma condição asmática muito grave, daquele tipo que a cada 2 semanas ela estava no hospital por 2 a 3 dias, simplesmente incapaz de respirar. Provavelmente a maioria das pessoas saudáveis não entenderá o que é asma. No momento, ouvi dizer que esse vírus está dando essa experiência, é como se afogar. Sua respiração está indo embora, mas não vai embora. É como durante a noite irá destruir o corpo. Hoje existem todos os tipos de cortisonas, esteroides e outras coisas, então as pessoas estão encontrando alívio. Caso contrário, se você tivesse visto pacientes asmáticos 30, 40 anos atrás, meu Deus, eu já vi alguns casos extremos. Isso vai simplesmente continuar por horas. Literalmente, eles imploram, querem morrer, mas não há alívio. Hoje, no momento em que isso acontece, eles tomam esteroides e outras coisas que apenas fazem acalmar. Você não vê mais pessoas sofrendo assim? Elas podem resolvê-lo facilmente, há remédio suficiente. Então, o caso extremo de asma. Então, eu vi essa garota espiritualmente incendiada, mas o corpo não estava dando apoio. Então, eu saí da minha linha e fiz algo com ela. A asma foi embora. Cerca de 1 ano e meio depois, ela está participando de um programa e diz, eu era uma asmática assim desde a minha infância e sofri muito, mas agora, se foi nos últimos 1 ano e meio, é maravilhoso. Então, ela diz, estou quase sentindo falta disso. Eu estava sentado lá e eu disse, o quê? Você está sentindo falta disso? Bem, ela obteve naquela noite. É assim que a vida é. Portanto, não peça coisas desse tipo. Manter sua visão sobre uma coisa que você deseja é importante, porque à medida que você se fortalece em termos de consciência humana, é muito importante manter o volante reto. Uma vez que você tem um veículo que é acionado em grande escala, se você olhar aqui, irá bater ali. Se você olhar para lá, irá bater ali. É melhor você ser um veículo imóvel, como a maioria das pessoas. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya. Cut off already? It is over. We will continue the weekly satsangs, that means another 2 weeks or 3 weeks.